Estamos de volta com mais um programa História Atual. O crime de racismo no Brasil, as denúncias, quadruplicaram nos últimos 4 anos. Até onde nós iremos? Qual o limite para o racismo em nosso país? É preciso debater e agir contra esse crime, que cada vez mais é uma realidade, não que antes não fosse. Hoje, nós iremos conversar um pouco sobre um relatório que saiu recentemente sobre o número de denúncias contra crimes de racismo no Brasil. Não saia daí. Em instantes, um bate-papo. No programa de hoje, nós iremos conversar, mais uma vez, é uma satisfação receber o professor Tobias Arruda Queiroz, para conversarmos sobre o aumento das ocorrências de denúncias sobre o crime de racismo e as possíveis causas, como também a necessidade de se ampliar a luta contra o racismo. Tobias é professor do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em serviço social e desenvolvimento social da UERN, doutor em comunicação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e foi pesquisador visitante bolsista CAPES da Universidade do Porto. Tem experiência em área de comunicação, com ênfase em estética, atuando principalmente nos temas como música, mídia, cultura urbana e racialidades. Tobias, mais uma vez, obrigado por sua presença. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, Lemuel, pelo convite. Bom dia a todos, boa tarde e boa noite para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Estamos aqui para dialogar e tentar entender esse complexo emaranhado chamado racismo também na nossa sociedade. Tobias, foi publicado essa semana pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública uma pesquisa que aponta o aumento do número de ocorrências, de denúncias nas polícias em todos os estados do Brasil sobre crime de racismo. Segundo a pesquisa, quadruplicou o número de denúncias. A que podemos atribuir o aumento dos registros de crimes de racismo? Bem, Lemuel, eu acho que antes da gente pensar de uma maneira mais objetiva essa pergunta, é necessário a gente fazer também um leve apanhado histórico contextualizador para que a gente entenda um pouco como é que está se configurando na atualidade esses números. É importante lembrar que a tipificação do racismo enquanto crime é uma coisa muito recente na nossa história da humanidade, né, do Brasil. É de 1989. E para você ter ideia, a injúria racial ela só foi tipificada como crime equiparada ao racismo somente em outubro do ano passado. Então nós temos juridicamente é, dispositivos bem recentes para que a gente combata as violências às pessoas negras. Levando em consideração isso, a gente também tem que pensar o seguinte: de 1888, da dita abolição da escravatura, a 1989 foram 101 anos para que a gente tivesse o racismo enquanto crime. 101. 101 após a abolição, que já existia há 388 anos a escravidão. Então a gente tem, historicamente, dentro do jurídico e dentro da polícia brasileira, do executivo também, sempre leis que diminui, ou então apaga, ou então invisibiliza a população negra e dá amplos poderes para a polícia e para o poder judiciário, sempre privilegiando as pessoas brancas. E
fazer assim, uma rápida passagem nesses 101 anos, que é o que eu quero me prender agora. Tivemos leis que chegaram a ser absurdas, como a lei do sexagenário, né? Que as pessoas escravizadas, os negros e negras escravizadas, ao chegar aos 60 anos, estavam livres. Livres em como, né? Sem emprego, sem... Isso quando chegava a 60 anos, que não chegava, que a idade média era muito pequena. A do ventre livre, ela foi uma que, de certa forma, foi elogiada, mas ela tinha um efeito colateral danoso, porque as crianças que nasciam das mulheres escravizadas ficavam sob o jugo do senhor até os 18 anos. Então, veja que existiam leis, mas as próprias leis não chegavam a beneficiar em sua totalidade. Por outro lado, o Brasil teve, aí a gente olhando a questão da legislação, teve cotas. A gente teve cotas para imigrantes italianos, tivemos cotas para imigrantes alemães, tivemos cotas para europeus. E essas cotas davam o quê? Terras, algumas vezes passagens e vistos para viver aqui. Por quê? Para não atender a população negra. Na sequência, se você fizer, assim, coisa bem recente, da época dos nossos avós, tá? Teve a promulgação da lei da vadiagem, onde uma pessoa negra que tivesse na rua era presa. Sim, no tempo dos nossos avós e bisavós. Não tinha emprego, estava solto ao relento. Então, quando a gente observa, a estrutura da polícia era sempre voltada para combater essas pessoas negras. Por exemplo, qualquer ação, qualquer ação da polícia, da população negra, uma roda de samba, uma roda de capoeira, um candomblé, quando poderia ser é, executada, tinha que ter uma autorização da polícia. Ainda há pouco tempo isso acontecia até em São Luís do Maranhão. E hoje nós temos algo parecido com o funk, né? O funk, ele só pode ter um baile funk se tiver autorização da polícia. Então, quando a gente começa a observar esse desenrolar da polícia, do poder executivo e das leis no Brasil, a gente vai começar a entender que o amadurecimento de uma população para requerer seus direitos é algo muito recente. Existe por trás disso também o acesso à educação, que também foi negada e ainda é muito negada à população negra. E ainda existe uma outra coisa que agora é recente, que de 1989 e de injúria racial de 2021. E essa de 2021, acho que ela foi um marco nas lutas raciais no Brasil, porque quando havia um ataque racista voltada a uma pessoa, ela era categorizada como injúria racial. E injúria racial não era tipificada nem como crime, nem inafiançável, nem prescritível. Então ficava no vácuo e ninguém pagava nada porque é questão de crime de racismo. Então, houve essa mudança a partir do jurídico e também, quer ou não, a polícia está precisando, está começando, logicamente, de uma maneira muito tímida e não adequada ainda, a rever os seus lugares de, de observação, de organização de dados e também na sua perspectiva racista, porque, como eu estou falando, durante esse período todo, a polícia ela sempre foi voltada para atacar a população negra. Existe, inclusive, Lemuel e colegas, um termo utilizado que é tirocínio policial. Tirocínio policial significa a capacidade, de uma maneira simplista, a capacidade de distinguir criminosos do restante da população. Como é que a polícia vai distinguir esses criminosos do restante da população? Apontando exatamente questões raciais e a questões também geográficas. A geografia ela é também um dispositivo da tecnologia do racismo. Então, mora no bairro X ou Y, é bandido. Né? Então, podemos entrar lá, metralhar e assassinar. Então, quando você observa todos esses dados, a gente consegue levemente entender que, por um lado, graças às políticas de inclusão, principalmente na universidade, o acesso à comunicação, que algumas pessoas negras estão ocupando determinados espaços e as coisas estão diferentes de antigamente. Está havendo algumas denúncias. Teve um caso recente que foi na loja Zara de Fortaleza, com uma mulher que ela foi
ela foi convidada a sair da loja, algo do tipo, não estou lembrado dos detalhes, só que a mulher era uma mulher negra e era delegada. Depois ela voltou com a polícia, com os outros policiais e capturou as imagens de segurança da empresa. Ou seja, houve algumas mobilidades sociais de algumas pessoas negras que estão ocupando determinados lugares chaves, tanto na mídia, quanto no executivo, quanto em algumas instituições, que faz com que esses crimes venham à tona mediaticamente e que estimule a outras pessoas a também tomarem a mesma atitude. Tobias, essa mesma pesquisa, ela aponta, ela mostra a proporção de pessoas negras mortas pelas polícias no Brasil. Você acha que vai nessa linha que você colocou aí? Como você vê esses dados? Esses dados, Lemuel, me lembram muito um filósofo que eu gosto, que é o Attila Mbembe. Ele cunhou a expressão necropolítica para tentar dar conta dessa violência que ocorre diretamente com a pessoa negra. O entendimento dele é o seguinte: o Estado escolhe aquelas pessoas que devem morrer e aquelas que devem viver. E essa escolha, ela parte de um elemento geográfico, quando escolhe determinados espaços para investir ou não. Existe tem um outro grande problema na estrutura social brasileira, que é exatamente o apartheid geográfico que nós vivenciamos. Então, existem bairros de brancos e bairros de pessoas negras. E isso determina as políticas públicas de investimento nas estruturas da sociedade. Então, quando a gente observa esses números, a gente observa o seguinte: um bairro feito Nova Betânia. O Nova Betânia ele tem todos os aparelhos e estrutura que uma cidade deve ter. Tem saneamento, tem uma boa acesso, tem transporte, tem o Uber não nega ir para lá, né? Não tem, é mais tranquilo. Mas quando você vai para uma outra região, um bairro periferizado de Mossoró, nada disso é colocado em prática. Por quê? São pessoas negras e essas pessoas negras estão dentro de uma necropolítica de um Estado que faz questão de dizer que aquelas pessoas não merecem morrer. Esses números refletem exatamente essa necropolítica, que dá um poder simbólico e um poder de fato ao poder do Estado, ao aparato policial, para que ele tenha um passe, um aval para ir a determinados bairros e dê o seu passaporte para puxar o gatilho. Algo totalmente diferente que ocorre em qualquer um outro bairro que não seja majoritariamente negro. Então, quando a gente observa esses números, eu até separei uma parte aqui, dados de 2020. 76,2% das vítimas de mortes violentas intencionais, ou seja, mortes de armas de fogo ou armas brancas, são de pessoas negras. Se a gente puxar esse dado entre jovens de 15 e 19 anos, chega a 80%. 80% de pessoas mortas entre 15 e 19 anos são pessoas negras. Esses números nos indicam que a necropolítica ela está funcionando, ela tem uma eficiência nesse sentido, e a tecnologia do racismo, a tecnologia social do racismo, ela vai se adequando a seus tempos. Então, quando a gente observa um número tão desproporcional, onde a população é praticamente equiparada a 50%, 40%, 50% entre pessoas brancas e negras, mas como é que você tem 80% de uma população jovem sendo assassinada? Porque nós passamos por essa lógica da necropolítica, em que dá o aval para o Estado, o poder executivo e o aparato policial e a autoridade para matar. E isso está dentro de que a gente chama do racismo estrutural, que ele engloba o poder judiciário, o poder executivo, o legislativo e, principalmente, em todas as nossas instituições, empresas privadas, instituições públicas, universidades, escolas, todos nós integramos esse pacote que dá o aval para a gente desumanizar determinados corpos e humanizar outros corpos. Esses corpos que são desumanizados são aqueles que estão habilitados a, a receberem as ditas balas perdidas. Que não existe bala perdida, né? Uma bala, quando ela é acionada, ela é enviada, ela tem um corpo certo, né? Tem uma música que eu acho bem interessante que é do Emicida, que fala: existe pele alva e existe pele alvo. Então,
a pele alvo, ela tem cor, né? E a bala perdida nunca é perdida, ela tem um direcionamento, ela tem uma geografia, ela tem um espaço e ela tem uma autorização da polícia e do Estado para executar essas ações. Os dados sobre o número de mortes de pessoas negras apontada pelo anuário são dados alarmantes. Você que está nos assistindo pode acessar o anuário de segurança pública e constatar essas informações que nós estamos discutindo. E os principais portais de notícias do país divulgaram esse relatório. Estamos caminhando para a nossa última pergunta, mas antes de perguntar ao professor Tobias, eu quero pedir a você que entrou agora, que acessou agora o nosso canal e que ainda não é inscrito, que se inscreva, compartilhe a nossa programação, dê o seu like e dê também suas sugestões. Nosso programa vai ao ar toda quarta-feira. E é importante e, ao mesmo tempo, eu agradeço a participação de cada um, de cada uma, com suas sugestões, suas opiniões, suas críticas. Isso é importante para fortalecer o nosso trabalho. Tobias, os dados, como eu disse, você apontou aí, são alarmantes. O número de denúncias que tem crescido junto às polícias. Esses dados do anuário são coletados junto às polícias, às secretarias de segurança dos estados. Eles fazem um levantamento a partir da realidade de cada estado. E aí faz a estatística nacional. Diante desses dados, Tobias, podemos entender que as pessoas estão mais racistas ou o entendimento sobre o crime aumentou? Como você vê essas duas possibilidades? Ou nenhuma? Tá. Antes de ir diretamente para essa última pergunta, Lemuel, eu queria trazer um outro dado, complementar a pergunta anterior. Em 2021, eu falei que estávamos em 78%, em 2020, perdão, em 2020 estávamos em 78,9% de pessoas negras que foram assassinadas. Em 2021, um ano passado, esse número aumentou, foi para 84,1%. E tem um outro dado, que esse dado, ele foi pouco divulgado, mas é um dado bastante revelador. Eu tive que pesquisar bastante, mas eu consegui localizar depois, porque eu tinha salvo o link. A Polícia de São Paulo, em alguns municípios e regiões, começaram a utilizar o que eles chamam de body cam, a câmera corporal, para monitorar todos os movimentos do aparato policial, da força policial. E foi jogado aos quatro ventos que houve uma redução de mortes após a implantação dessas câmeras corporais. Eu acho que talvez vocês que estão assistindo, talvez Romuel, tenham uma certa recordação desse dado. Só que o dado alarmante, em cima do outro dado alarmante de 84,1% de vítimas negras, é a seguinte: essa redução ela foi acentuada entre pessoas brancas. 52% dos poucos mais, quase 20%, foi reduzido de pessoas brancas. E entre pessoas negras, apenas 30%. Veja só, nós temos 84,1% de pessoas mortas sendo negras. Nessas, tivemos uma redução apenas de 30%. Os outros restantes, de 84% para 100%, vamos botar 15%, que não chega a esse número porque existem outros recortes étnicos, vamos dizer 15%, desses 15% ainda houve uma redução de 52%. Então, não basta somente uma câmera corporal, né? Então, esses dados nos revelam que a violência ela está introjetada a partir dessa lógica da necropolítica, que permite o Estado assassinar ou não assassinar outras pessoas. Agora, Lemuel, entrando na sua última questão, será que a gente pode entender que estas pessoas estão mais racistas, já que tivemos mais denúncias de racismo? Ou a gente pode dizer que o entendimento sobre o crime aumentou, né? Vamos pensar. Quando a gente fala de racismo, é interessante a gente pontuar que não existe nem mais nem menos racista.
né? Não tem como você colocar no pacote. E houve no Brasil um mito que foi disseminado de que o racismo daqui era melhor do que o dos Estados Unidos, né? Houve esse mito que foi divulgado. Então, queria dizer que a nossa colonização portuguesa ela foi mais amena do que uma colonização que foi nos Estados Unidos. Quer dizer que, graças a Gilberto Freire, em 1930, o mito que ele cunhou da democracia racial e que influenciou, infelizmente, as nossas ciências sociais e boa parte das ciências humanas, vigorou e que as raças vivem em perfeita harmonia e convivência pacífica, né? Só que a gente sabe que não é bem assim. Então, quando a gente observa nem o mais nem o menos racista, é tudo racismo, né? Um olhar, um olhar reprovador, ele é tão violento quanto um tapa na cara, né? Eu vou contar um episódio que ocorreu comigo, se eu tiver mais um tempinho, até fechar essa questão. Eu fui para o São João em São Luís do Maranhão, agora no feriado de Corpus Christi. E eu fiquei numa região que é eminentemente negra. São Luís é a segunda capital mais negra do país, só perto para Salvador. Mais de 70% é negra. Então eu fui atrás das manifestações negras da cidade. Quando eu estava nesse polo, onde a população majoritariamente presente era negra, não me ocorreu nada. Calhou um dia de eu ir para um bairro chamado Ipen, que é um bairro meio elitizado da cidade. Então, quando eu fui para lá, o lugar já era diferente, já era fechado, existia revista para saber se estava armado, e era todo muito bem estruturado e todo o espaço era segmentado. Lugar para beber, lugar para comida típica, lugar para outros alimentos, lugar para show. Quando eu estava lá, do nada, um homem chega e me aborda, um homem e uma companheira, ou quem estava com ele lá. Ele disse, você não é para estar aqui. E ele falou isso sorrindo, sabe? Aí eu não entendi, assim, eu estava tão desarmado, né? Tava bebendo, ouvindo música, curtindo. Você não é para estar aqui. Eu disse, não, e era para eu estar onde? Ele disse, não, você é para estar no show de reggae. Aí, essa fala dele é uma fala extremamente racista, violenta, agressiva, e ele está querendo dizer o seguinte: o seu lugar não é aqui, você não deve estar aqui, porque ali é um espaço majoritariamente branco, pouquíssimas pessoas negras estavam ali presentes, e ele estava mandando um recado para mim, disfarçado de uma recreação, que é o chamado racismo recreativo, de que eu não era para estar ali, era para estar no reggae. Ocorreu algo similar há 2 meses, quando eu estava no supermercado, bem distraído, pensando qual vinho e chocolate eu vou comprar. Um homem me aborda e dizendo, mas não era para você estar na televisão? Aí eu fiquei sem entender. Do nada, as pessoas brancas chegam até a gente, se sente no maior conforto e diz, você não é para estar na televisão, de uma maneira invasiva, né? E sem nenhuma permissão de minha parte. Aí eu fiquei sem entender. Depois ele falou: não é para você estar no encontro com a Fátima Bernardes? Ou seja, ele estava querendo dizer que eu era o Manuel Soares, que é o repórter negro que tem dreadlocks, que participa do programa da Fátima Bernardes. Essa fala, aparentemente cortês, ela é de uma violência gigantesca, porque ele está me dizendo que eu não posso estar ali fazendo as compras do supermercado, nem pegando meu vinho. É para eu estar em outro lugar. O lugar destinado a uma cota específica que o Manuel Soares é a única pessoa negra que está ali. Quando a gente faz esse levantamento geral, a gente entende que o racismo ele atua na nossa psique e da mesma forma que ele tenta desumanizar a pessoa negra, a pessoa branca também é desumanizada, porque ela não vê a alteridade, ela não vê a outra. Então, não é nem mais racismo, nem menos racismo, é racismo. E nós somos permeados através disso durante mais de 500 anos e continuamos a ser. Qual é a diferença? A diferença é que o racismo é uma tecnologia social. E por ser uma tecnologia social, ela se adapta, ela muda, ela, ela se encaixa de acordo com com os seus tempos, com o seu momento. Se antigamente os meus antepassados tiveram que ser surrados, hoje eu vou para um show e alguém me diz que aquele lugar não é meu. Ou então um olhar dentro da universidade
me diz que não é para eu estar ali. Ou então, o congresso que eu vou me diz que não é para eu estar ali, porque eu sou uma pessoa negra. Né? E isso, quando não é explícito, ele é verbal. Então, o que é que mudou nesse sistema todo, onde a gente pode ter mais casos sendo denunciados de racismo? Eu acho que é um misto de coisas, Manuel. É um misto de um certo entendimento da população negra, derivada, inclusive, das lutas anteriores, que a gente tem que destacar isso. Não podemos deixar de falar de Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, que durante a década de 70, durante o período ditatorial, conseguiu fundar o MNU, o Movimento Negro Unificado. Hoje nós temos a Coalizão Negra dos Direitos Negros, Coalizão pelos Direitos Negros. Nós temos também inúmeros portais de notícias voltadas notícias jornalísticas voltadas exclusivamente para a população negra. E a gente também tem subterfúgios e alternativas dentro das redes sociais que são extremamente brancas. O Instagram, o Twitter, o Tinder. Existem mobilizações e organizações de pessoas negras de uma maneira paralela que transforma o Instagram no Black Insta, ou seja, só a sua bolha negra, o Black Twitter, ou então o Black Tinder, que vão criando outros Tinders que possam beneficiar pessoas negras. Então, essa ideia comuna, essa ideia coletiva, que é atravessada no ethos e na psique da pessoa negra, ela é fundamental para que se combata o racismo, para que se denuncie e para que o entendimento dessas violências elas sejam colocadas de uma maneira explícita mediaticamente. Atrelado a isso, a gente tem que levar em consideração também o acesso aos meios de comunicação, tanto de rede social, como de pessoas que conseguiram ter uma ascensão social midiática, ascensão também social de pessoas negras que conseguiram entrar nas universidades graças ao sistema de cotas e também graças ao sistema de cotas determinadas pessoas que estão conseguindo ocupar determinados espaços. Só há uma maneira da gente combater o racismo, que é as pessoas negras ocupando lugares chaves de mando, de lugares estratégicos dentro das nossas instituições, dentro da nossa política, dos espaços públicos, como também a conscientização da pessoa branca, porque o racismo não é um problema meu. Eu não tenho problema com o racismo. O racismo é um problema das pessoas brancas, de vocês brancos, de vocês brancas. Da mesma forma que o machismo não é um problema das mulheres, é um problema nosso, de nós homens que temos que rever os nossos lugares para que a gente não a gente respeite o direito das mulheres. Então, o racismo ele só vai mudar quando essa nossa elite violenta que ela é, uma elite formada no sangue, na violência, que é a elite brasileira, ela tem a consciência de que o problema do racismo e de outras violências é dela. E essa sociedade, a democracia, o Brasil nunca vai ser uma democracia, ele nunca vai ser um país democrático, enquanto ele não resolver esses problemas de desigualdade e de distribuição de poder entre vários perfis, várias formas de pensar o mundo e habitar o mundo. Eu acho que eu estourei o tempo. Não, meu amigo, o tempo, quando o debate é bom e as informações são boas, a gente extrapola o tempo. Aqui eu resolvo com a minha produção. Tobias, eu quero abrir para você fazer suas considerações finais, amigo. Ah, ok, Lemuel. Eu acho que eu queria dizer o seguinte, por fim, né, que nós, pessoas negras, independentemente da corrente política, dos seus atrelamentos, das suas ideologias, a gente tem que lutar de uma maneira coletiva para o bem coletivo. Então, eu, Tobias, sou um professor, doutor, né, galguei alguns espaços de privilégio da elite dentro da academia, então eu poderia ficar descansado e não fazer nada. Não, isso aí não integra, não faz parte nem do nosso ethos enquanto uma pessoa negra, nem ajuda a gente a combater o racismo. A gente tem que pensar de uma maneira coletiva. E a maneira coletiva é ações políticas, não ter medo da mídia, né? Chegar aqui dar entrevista,
participar de debates, deixar público os seus pontos de vista e lutar sempre por um pensamento coletivo que possa beneficiar sempre a população negra. E quando eu digo população negra, eu não quero excluir dentro dessa lógica nenhum outro tipo de ação minoritária. O meu pensamento é que o racismo é estrutural e estruturante das nossas relações sociais, mas ele também na minha perspectiva preta, ele é a porta de entrada para que a gente possa lutar também por outras igualdades, contra o feminismo, contra a homofobia, contra a gordofobia, contra todas as violências que possam atingir, desde PCD a mulheres. Então, acho que é assim que eu termino, num discurso positivo, otimista, utópico, mas sempre em prol da luta do bem comum. Eu agradeço ao Tobias por mais esse bate-papo bem descontraído. Apesar da descontração, o tema polêmico, sério e triste para a realidade brasileira. Mais uma vez agradeço a você que nos acompanha. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.